Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje é dia 22 de agosto de 2022. E é com muita alegria que nós estamos aqui com os nossos amigos na nossa sala online e os nossos amigos que nos verão posteriormente. Para iniciar a nossa noite, eu vou fazer a leitura. O tema é temas importunos. Então, é tudo aquilo que a gente não deve estar comentando, falando, né? Doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajuste alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros, racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros, anedotários inconvenientes, histórias chulas. Certamente, não existem assuntos indignos da palavra, e todos eles podem ser motivos de entendimento e de educação. Mas, sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados, em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados aos outros, não se mostre ferido. É o sinal verde, gente, essa mensagem é do nosso querido André Luiz, e a psicografia é do Francisco Cândido Xavier. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, né? Porque pode levar ao desequilíbrio e a gente pode entrar até em atritos com os nossos irmãos, né? Então, com essa mensagem, que nós possamos colocar no nosso dia a dia, para que possamos conviver melhores com todos que estão ao nosso redor. E, para iniciar essa noite, que para nós é de muita alegria, porque é o Evangelho dentro do nosso lar, é Jesus dentro dos nossos lares, né, gente? É tão gostoso a gente falar de Jesus, ter Jesus conosco. E antes de a gente iniciar o nosso estudo, eu vou convidar a nossa amiga Iraides, ela vai fazer oração, e depois a nossa amiga Mara vai fazer a leitura de uma passagem do Evangelho. Iraides, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, minha amiga. Então, convido a todos vocês. Está me ouvindo bem? Sim. Tá. Convido a todos os irmãos queridos a elevar o pensamento comigo, né? A Nosso Senhor Jesus Cristo, aos mentores aí da nova era, né? Esperança e Fé, equipe do José Marcos Garcia, Deus nosso Pai, Maria, Mãe Santíssima, intercessora do nosso planetinha, né? É com grande alegria, meus irmãos, que aqui retorno após a minha recuperação, com o coração cheio de gratidão a Deus, a essa espiritualidade amiga, aos irmãos encarnados e desencarnados,
que tanto torceram por mim, é com muita alegria, com muita gratidão que eu venho aqui, Senhor, agradecer, louvar o seu nome. Bendito esse trabalho que nos renova a cada dia, que nos sustenta a cada instante, que nos dá esperança, força, coragem, alento, né? Entre tantas as dificuldades que nós colocamos para nós mesmos, né? Senhor, clareia a nossa mente, abre as portas de nossos corações, para que o entendimento, para que a prática do seu santo evangelho seja posta em nossas palavras, em nossas ações, em nossa convivência com os irmãos do caminho, em nossos familiares. Obrigada, Senhor, por esses instantes maravilhosos em que todos nós reunimos, pertos ou longes, participando aqui ou talvez ligado mentalmente. Nós agradecemos. Ser conosco, Jesus, e não nos desampare. Adentre nossos lares, como sempre fizeste, abençoando cada cantinho, cada familiar, abrindo e renovando as nossas energias, os nossos canais, para que possamos sempre fluir no bem, pensar no bem, sentir o bem e realizar o bem. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai amantíssimo. Obrigada, Mãe Maria Santíssima. Que assim seja. Que assim seja. Meus amigos, uma coisa que a Iraíde expôs na oração dela, e a gente sente a falta de cada um de vocês, que nós não estamos acostumados a ter aqui conosco, né? Então, a Iraídes andou afastadinha aí uns dias, né? Umas segundas-feiras, e ela que sempre fala que quando chega a segunda-feira para ela, principalmente nesse horário, é um motivo de alegria, né? Então, nossa gratidão pela sua oração, tão profunda, minha amiga, de louvação a Deus. E nós temos que louvar muito o nosso Pai, né? Mas vamos continuar. Eu vou convidar agora a Mara para fazer a leitura do Evangelho. Certinho aí, Mara? Por gentileza. Aquele que se eleva será rebaixado. Item 5. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo: quando fordes convidado para bodas, não tomei o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o lugar a este, e vos sejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidado, e de colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 e 7, e de 7 a 11. Obrigada, Mara, pela leitura, viu? Gratidão. E agora eu quero convidar a nossa amiga Soninha, a Sônia Lúcia. A Sônia Lúcia hoje vai fazer um estudo
pela USE Intermunicipal de Franca. Então, o tema do Evangelho hoje é um tema escolhido pela USE, né? Porque a USE de Franca também prima pelo Evangelho de Allan Kardec. Soninha, nossa amiga, nossa irmã, ela que sempre nos chama de amada, e a gente vai pegando essa também, né? Ela é muito amada por todos nós. Querida, seja bem-vinda, Soninha. A sala agora é sua, minha amiga. Muito obrigada, minha querida Tânia. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesta segunda-feira, né, no Esperança e Fé. E como a Tânia disse, e a Iraídes também, né, esses encontros, né, para estudarmos, para partilharmos o Evangelho de Jesus, eu falo que é o combustível da semana, não é? Porque a gente começa a semana com esses estudos, com esses aprendizados do Evangelho, isso nos fortalece, isso nos anima, isso nos orienta, e aí a gente passa uma semana melhor, né? Porque quando a gente não está, né, em sintonia com o Evangelho, às vezes por algum motivo, né, que a gente não pôde estar junto, a semana passa pesada, ela passa arrastada, né? Por quê? Porque isso é o suporte, né? É a gasolina que a gente fala. Isso que você está falando, eu não sei se eu já comentei aqui ao vivo, mas nos bastidores eu sempre comento com o pessoal. A segunda-feira, para mim, antes do Evangelho, a minha casa fica assim, né? Aí, a hora que o Evangelho vem, olha, eu já entrei aqui assim, não vou dar conta. A gente vai acalmando, a gente vai acerenando. Então, tanto que a gente vê que o Evangelho de Jesus nas nossas vidas nos dá essa força. E agora eu vou deixar a Soninha trabalhar. É uma bênção, né, na nossa vida. Eu falo assim, é o combustível da semana, né? Então, eu estou aqui hoje, né, a convite do Esperança e Fé, representando a USE, né? E o tema do Evangelho que a USE está propondo, né, aos centros espíritas que quiserem compartilhar os estudos conosco, é o capítulo 7, né, capítulo 7º, os itens 7 a 13, né, que é o que fala, né, do bem-aventurado os pobres de espírito, né, o capítulo 7, que nós estamos trabalhando, né, proposto pela USE. Então, vamos ver. O Péricles está me ajudando, né, porque o Péricles é aquele anjo da guarda, né? Eu já falei para ele, Péricles, estamos juntos, hein? Você vai me ajudando daí que vai dando certo. Então, os temas que nós vamos trabalhar, né, na noite de hoje, para a nossa reflexão, nosso aprendizado e a nossa vivência, né, no nosso dia a dia, é o orgulho e a humildade, né? Então, vejam bem, né? É uma dificuldade, né, um desafio que a gente tem para combater que é o orgulho, e a humildade é uma virtude que a gente precisa trabalhar arduamente para adquirir, né? Então, são duas coisas, uma que a gente tem que combater e a outra que a gente tem que construir, né? O orgulho e a humildade. E o outro item é a missão do homem inteligente na Terra, né? Todos nós, aqui, ora encarnados, né, no planeta Terra, nós temos um propósito, né? Então, nós viemos aqui para esse planeta, né, para essa escola bendita, para fazer alguma coisa. Então, cada um de nós deve sempre se perguntar, né, qual é meu propósito nessa encarnação? Qual é a minha missão aqui no planeta Terra, né? Para que a gente possa sempre ter um rumo, ter um norte, não é? Objetivos, metas, perspectivas, porque nós realmente
não estamos aqui de férias, né? E nem a passeio, né? Nós estamos aqui numa grande escola, onde a gente teve a oportunidade de ter uma vaga, né, nessa escola bendita do planeta Terra. Quem nos deu essa vaga são os nossos pais, através da oportunidade da encarnação, né? Então, nós devemos ser muito, muito gratos aos nossos pais, né? Que nos concederam essa oportunidade de ingressar aqui nesse curso, né? No planeta Terra. Independente de como são os nossos pais e as nossas experiências com eles, se são experiências agradáveis ou experiências difíceis, dolorosas, seja qual for a nossa história, né, com os nossos pais, mas jamais a gente pode deixar de agradecê-los pela oportunidade da encarnação, que é uma oportunidade maravilhosa e que nos foi concedida através deles, né? Então, vamos lá. Pode passar, Péricles. Então, primeiro nós vamos falar sobre o orgulho, né? Eu, como sou professora e tenho mais muitas amigas professoras aqui dentro dessa sala, né? A gente sempre gosta de trabalhar assim, esclarecendo os conceitos. Porque quando a gente fala uma palavra ou uma determinada frase ou um determinado conceito, a gente precisa assegurar que as pessoas estão compreendendo o que a gente está falando, não é? Meu marido falava assim para mim: ô, mulher, vocês da área da educação, vocês conversam por sigla e acham que os outros estão entendendo o que vocês estão falando. Nós temos muitas siglas. Aí eu sempre presto atenção e lembro disso, né, que meu marido falava. Então, quando eu olho para as pessoas, né, e eu olho assim, elas já estão assim arregalando o olho, né? Que é isso que ela está falando? Então eu lembro, eu falo, não, vamos clarear os conceitos de que mesmo nós estamos falando, né? Porque as pessoas não têm a obrigação de saber, né? Principalmente aquelas que não são da área de educação, as siglas, né, que nós conversamos, né, por siglas, né? Então, tanto conversar por siglas, né, porque cada profissão tem os seus conceitos e as especificidades, né, da sua profissão, né, e nós da educação temos os nossos, mas aqui, quando a gente estuda o Evangelho, a gente também precisa clarear, né? Então, nós vamos falar do orgulho. Então, o que será que é o orgulho, né? O que será que é o orgulho? Então, vamos esclarecer que conceito é esse. Então, o orgulho, ele é um elevado conceito que alguém faz de si mesmo. Então, é aquela pessoa que se acha, assim, a derradeira bolacha do pacote, né? A mais maravilhosa. Aquela que não tem nenhum quebradinho, tá linda, maravilhosa, né? Então, ele se acha o suprassumo. O resto é o resto, mas ele é o cara, né? Ele é o cara. Então, as pessoas orgulhosas, elas são presunçosas, né? Elas se acham e elas se colocam numa situação de superioridade em relação aos seus irmãos e a todas as pessoas que o cercam, né? Então, olha aqui a figura que eu coloquei aqui. Olha a imponência dele, né? A mão no bolso, né? E o queixo assim muito ereto, muito para frente, né? Muito colocado. Então, ele tem um sentimento de superioridade em relação aos outros. E isso se manifesta na sua comunicação verbal e gestual, né? na sua postura, né? E essa atitude, né, o leva a tratar, né, leva o homem, o ser humano, a tratar com desprezo os seus semelhantes. Por quê? Porque ele se coloca numa posição de superioridade em relação aos demais.
Pode tocar, Pérez. E isso, o que acarreta para a pessoa que toma essa determinada atitude, né? Isso acarreta para ela um prejuízo. Por quê? Porque retarda o progresso moral. Nós sabemos que a lei do progresso é uma lei divina, né? E que o progresso é inexorável. O que significa isso? Que a gente dá birrinha, a gente senta assim à beira do caminho, a gente chora, a gente fala por que comigo, só comigo, coitadinho, que acontecem as coisas. Mas é só uma birrinha, né? De um espírito infantil que está ali retardando um pouco, né, o seu progresso. Mas, de repente, né, por uma maneira ou por outra, a espiritualidade vem nos dizer: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Pegue, né, as suas responsabilidades e siga na estrada. Né? Por quê? Porque todos nós, né, estamos fadados à lei do progresso. Então, a gente pode retardar um pouco, né, com as nossas birrinhas, com a nossa inércia, né, com o nosso descaso, mas é só retarda, porque uma hora a gente vai ter que levantar e seguir em frente. Né? E o orgulho é uma das causas, né, de nós retardarmos a nossa marcha do progresso. Por isso é que a gente tem que estar muito atento a essa questão do orgulho, né, para que a gente não retarde aí a marcha. Pode passar, Félix. E aí agora nós vamos falar um pouquinho das características de quem é orgulhoso, né? Como é que ele se apresenta, né, o orgulhoso. Ele procura sempre o primeiro lugar. Está lembrado da leitura, né, da nossa amada Mara? Né? Olha o texto que a Mara leu para nós, né? Lá da parábola de Jesus. Né? Que quando você chegar a uma festa, quando você for convidado, né, para uma festa, para um banquete, chega e pega o último lugar da mesa. Não pega o primeiro lugar da mesa. Aquele lugar que é de destaque, não é? Que é ao lado das figuras mais proeminentes daquele jantar. Por quê? Porque se você vai lá para o primeiro lugar, você pode ser convidado a dar o lugar para outro, né? Mais importante do que você naquele momento, e você tem que ir lá para trás. Olha a vergonha danada que você vai passar, né? E aí a gente precisa ficar quietinho lá no último lugar. Por quê? Porque aí a gente vai, se for o caso, nós vamos ser convidados a ir para um lugar de destaque, né? E o orgulhoso, ele também quer se sobrepor aos outros. Então, o orgulhoso é aquele que quer ser sempre mais do que os outros. As coisas dele são sempre melhores, né? A casa dele é a mais bonita, o carro dele é o último do ano, e a roupa dele é de marca, e ele é o mais inteligente, ele sabe tudo, os outros não sabem nada. Então, ele quer sempre se colocar num lugar de destaque e humilhar os outros, rebaixar os outros que estão ao seu redor. Pode passar, Pérez. Né? E aí, do mesmo jeito que ele trata os outros, né, com arrogância, com prepotência, ele é indulgente consigo mesmo. Então, ele não faz nada errado, ele está sempre certo, não é? A palavra dele é que é a melhor, a palavra dele que é a verdadeira. Então, olha bem a dicotomia. Quer dizer, ele é muito severo com o próximo, mas muito indulgente consigo mesmo. Vamos dar uma examinada na nossa vida, nas nossas atitudes. Será que nós sempre fazemos assim? Tratamos as falhas dos outros com rigor e tratamos as nossas próprias falhas com indulgência, né? Então, para nós fazermos uma autorreflexão, né? E o orgulhoso, ele acredita ser infalível. Então, se errou, foi os outros. Ele, não, o dele está
Tá certo, né? Pode passar, Péricles. E ele envaidece-se do seu saber, né? O saber, o conhecimento, ele é muito importante. Ele é uma aquisição do espírito, que é uma aquisição muito importante. Só que o saber não é para a gente se envaidecer, né? O saber, o conhecimento é para nós compartilharmos, é para nós repartirmos com todas as pessoas que estão ao nosso redor para promover o crescimento e o desenvolvimento de todos, né? Então, é para nós sermos instrumentos da providência divina e auxiliarmos, né, a providência para que o progresso aconteça para todos. Então, o saber é muito importante, e se assim nós procedermos, né? E o orgulhoso, quando as coisas não vão lá muito bem, né? Não acontece do jeito que ele gostaria que acontecesse, dentro da sua arrogância, dentro da sua prepotência, aí ele se revolta contra Deus, né? Porque Deus está judiando dele, né? Está castigando. E nós sabemos que Deus não castiga, né? Por que Deus não castiga? Porque Deus é amor, né? Deus nos ensina amorosamente. Então, se nós estamos passando por alguma dificuldade, é por consequência dos nossos próprios atos, não é porque Deus está nos castigando, né? Pode passar, Pérez. Então, agora, para nós nos contrapormos, né, a essas atitudes do orgulhoso, né? Então, vamos ver quais são as ações nobres que nós podemos cultivar para combater em nós esse orgulho, né? Bom, então está lá, volta, Péricles, está lá no Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação. Então, o que vai nos auxiliar? É a prática da caridade, a compreensão, né, das atitudes alheias, a tolerância, o perdão, o amor e cultivar em nós todas as qualidades morais. Vê que estão lá no texto que a Tânia leu para nós, né, dos temas importunos, né? Todos aqueles temas que são temas importunos, com essas práticas aqui, a gente vai combater, né? A prática da caridade, a compreensão, a tolerância, o perdão e o amor. Essas são qualidades morais que vão nos auxiliar no combate ao orgulho. Pode passar, Pérez. Aí aqui eu coloquei, né, duas situações para a gente pensar sobre o orgulhoso, né? Aqui, né, do lado esquerdo aqui da nossa tela, né, está aqui, né, a rainha, né, malvada, que sempre, né, da Branca de Neve, que sempre consultava o espelho e perguntava a ele, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E anos, e anos, e anos, né? E o espelho sempre respondia: não, né? Você é a mais bela, né? Você é a criatura mais bela do reino. E aí sempre ela perguntava ao espelho, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela, né, do que eu? Aí um dia, o que aconteceu? O espelho respondeu: sim, existe alguém no reino mais bela do que vós. Branca de Neve é a mais bela. Aí, quer dizer, ela até quebrou o espelho, né? Porque foi contrariada. O espelho, que ela sabia que sempre dizia a verdade, né? Quando o espelho disse uma verdade, que foi uma verdade incômoda, que ela não queria ouvir, o que ela faz? Ela quebra o espelho. Então, gente, o problema não é o espelho, né? Então, a gente não tem que quebrar o espelho. Então, a gente tem que ver por que o espelho, o que ele está nos dizendo, né? E o outro
a outra foto que eu coloquei aqui, né, é a lindíssima, né, maravilhosa atriz a Meryl Streep, né, que no filme O Diabo Veste Prada, né, ela representa uma personagem que é uma personagem real, que está viva aí e trabalha até hoje, que é a Anna Wintour, que ela é editora-chefe da revista Vogue, né? E a Anna, que é representada aqui pela Meryl Streep, ela age exatamente como a Meryl Streep faz lá no filme de Diabo Veste Prada, né? Ela realmente é uma grande editora, né? Editora-chefe da revista Vogue, mas ela procede daquele jeito mesmo, né? Com os subordinados que trabalham com ela, com as equipes e com as outras pessoas, né? É uma pessoa de grande talento, né? É uma chefe brilhante, mas que, olha lá, né? Fala que quando a Meryl Streep foi fazer o papel, a Meryl falou que não queria nem encontrar com ela, porque ela representou, né, a Ana assim, com muita maestria o que a Ana realmente fazia, né? Então, aqui tem uma frase, né, da Meryl Streep no filme, né, O Diabo Veste Prada. Quem você pensa que é para falar comigo assim, né? Então, você sabe com quem está falando? E tem muitas pessoas que nos dias de hoje ainda usam essa frase, né? Que é uma frase terrível, que é uma frase incômoda, que diz assim, ó, você sabe com quem você está falando, né? Quer dizer, se colocando numa posição de destaque e ao mesmo tempo de ameaça, né? Ao outro que está se colocando, né? Então, quando você fala, você sabe com quem está falando aqui, é uma coisa bem complicada e bem perigosa, né? Pode passar, Péricles. E aí, as consequências do orgulho, né? Quando a gente não presta atenção né, nesse vício do orgulho, o que pode acontecer conosco? Né? O que pode passar conosco? Então, nós podemos ter vários transtornos na vida social. Por quê? Porque o tempo todo, não é? Nós estamos na convivência com os nossos semelhantes, seja no nosso lar, né, com os nossos familiares, seja no nosso local de trabalho, né, seja na vida pública, né, sendo nos locais de lazer. Nós somos, o ser humano, ele é um ser social. Então, nós sempre estamos em relação com outros. E nós sempre estamos em relação com o outro e não é à toa, né? É para que nós possamos exercitar, né, o combate aos nossos vícios e o cultivo das nossas virtudes. Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, não, olha, tá muito difícil, né? Eu quero ser uma pessoa virtuosa, então eu vou lá para o monte, vou ficar quietinha lá em cima do monte, ou então eu vou lá para um oásis no deserto, onde eu não tenho ninguém para me amolar, para me desequilibrar, né? Aí eu consigo, né? Ficar bastante virtuosa, porque não tem ninguém me cutucando, não tem ninguém me desafiando, não tem ninguém me amolando, né? Então, para que nós possamos combater os vícios e cultivar as virtudes, nós precisamos do convívio social, nós precisamos da presença do outro na nossa vida. Então, aquele outro que a gente acha que é o incômodo na nossa vida, que é o problema da nossa vida, que são os entraves da nossa vida, nada, ele não é nada disso. Ele é um instrumento que a providência divina colocou ali ao nosso lado para nos auxiliar aí no nosso progresso, né? A gente precisa ser grata, né, a essas pessoas, principalmente aquelas que mexem com a gente, assim, ó, né? Que nos cutuca, que nos alfineta, a gente precisa ser grato, porque elas estão nos auxiliando, né? Então, outra consequência do orgulho é o melindre, né?
Aí a pessoa é contrariada, o que que ela fica? Ela fica melindrada, né? Ela se sente muito ofendida, muito prejudicada, né? E todos os espíritos, todos nós, somos da mesma essência. E todos os corpos, eles foram feitos das mesmas propriedades, né? Dos mesmos elementos. Então, os nossos títulos, né? Os nossos nomes, nada disso altera a nossa essência, né? Porque isso tudo fica aqui. A hora que nós partirmos, né, dessa escola bendita, que é o planeta Terra, em direção à nossa verdadeira morada, que é a parte espiritual, não vamos levar nada disso. Nem título, nem de mestrado, nem de doutorado, nem de livre docência, nem de livre indecência, não vai levar nada. Nós vamos levar o quê? As virtudes que nós conseguirmos conquistar e o bem que nós conseguirmos praticar em relação aos nossos semelhantes. Então, é isso que nós vamos levar, né? Porque caixão não tem gaveta, gente. Não tem nenhuma gavetinha lá para a gente colocar nada lá dentro do caixão para levar, né? Então, nós vamos levar, quando nós partirmos aqui, quando terminar a nossa aula, né? E nós voltarmos para casa, que é a nossa pátria espiritual, o que nós vamos levar são as virtudes que nós conseguirmos conquistar e o bem que nós fizermos, né, para os nossos semelhantes. É isso só que a gente vai levar. O resto vai ficar aqui mesmo, né? Então, não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Então, se nós estivermos atrás de títulos, né? Então, esses dois títulos é que são muito importantes, né? É a caridade e a humildade, né? E antes do Péricles passar o próximo slide, eu quero dizer a todos nós aqui participantes do estudo que nós precisamos, né, em relação à questão do orgulho, nós temos 4 P's que a gente precisa prestar atenção no nosso dia a dia. Esses 4 P's não é que eles são maus, é que a gente tem que tomar cuidado para não fazer mau uso dele, porque ele vai acarretar essas consequências aqui do orgulho. Quais são esses 4 P's que eu trago para a nossa reflexão na noite de hoje? Posse, prazer, prestígio e poder. Então, eu vou falar de novo os 4 P's, que a gente tem que tomar cuidado. Não é que é ruim, não. Dá para fazer coisa boa com eles. Mas se a gente for orgulhoso, nós vamos fazer mau uso disso daqui. E vai nos trazer vão nos trazer más consequências. Então, vou falar de novo os 4 P's que a gente precisa estar atento, prestar atenção, cuidado. Posse, prazer, prestígio e poder. Lembre-se, tá? Fala, ó, a Sônia Lúcia ensinou a gente, tem que prestar atenção e tomar cuidado com os 4 P's lá, né? Pode passar, Péricles. Agora, então, nós falamos do orgulho. Agora nós vamos falar da humildade, né? Oh, coisa maravilhosa para a gente conquistar, né? E difícil, muito difícil, mas a gente precisa estar atento para conquistar, né? Então, o orgulho é um vício que nós precisamos combater. E a humildade é uma virtude que nós precisamos conquistar, né? Então, é uma virtude que nivela os homens, né? Porque todos nós, gente, somos filhos de Deus. Então, todos nós somos irmãos, não é? Nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Então, a humildade, ela faz com que nós nos sintamos todos iguais e ela faz com que todos nós nos sintamos irmãos, não é? Irmãos, porque todos somos filhos de Deus. E o que a humildade faz conosco? Ela nos conduz ao auxílio mútuo, né? Enquanto o orgulho faz com que nós sejamos presunçosos, nós sejamos egoístas, né?
que nós queiramos só o nosso benefício, né? E o prejuízo do próximo, a humildade não. Ela nos conduz ao auxílio mútuo. Por quê? Porque todos têm que visar o bem de todos, né? E ela nos induz à prática da caridade e à prática do bem. Pode passar, Pérez. E isso faz com que nós nos elevemos moralmente, né? Enquanto o orgulho ele nos prende, né? Ele nos deixa com vibrações em faixas inferiores, a humildade ela nos eleva, né? Ela nos coloca num patamar de vibração moralmente elevado, né? Que nos auxilia e auxilia quem está ao nosso redor, né? Então, a humildade, por força divina, ela se reflete luminosa. Olha que maravilha, gente. A humildade, ela se reflete luminosa, né? E ela se reflete em todos os domínios da natureza. Então, para a gente aprender a humildade, vamos aprender com a natureza, né? Vamos mirar a natureza, que ela é para nós uma grande escola, um grande ensinamento, né? Então, a natureza, através dos seus domínios, ela se expressa efetivamente, né, como o trono de Deus. Por quê? Porque são as belezas, são as maravilhas que Deus colocou aqui para nos auxiliar aqui na nossa estada do planeta, né? Para nos auxiliar no nosso progresso moral, na nossa renovação. E aí eu coloquei duas paisagens aqui para representar essa luminosidade, né? Essa amorosidade do nosso Pai, né? Do nosso Criador, que é Deus Pai. Então, aqui a da direita, né? A imagem da direita que eu coloquei aqui, é um pântano em Valdecanhas, né? Na Espanha. Esse lugar aqui é na Espanha. Então, ela está mostrando aqui o sol, né, gente? O sol maravilhoso de cada dia, né? Aquele sol que beija a face do pântano, né? Sem clamar contra o insulto da lama. Então, o sol, a hora que ele irradia, a hora que ele brilha, ele não fala que esse pântano sujo, fedido, mal cheiroso, né? Essa água lamacenta. Não, gente. O sol, quando ele nasce, ele brilha para todos. Ele brilha para os justos, para os injustos, para os bons, para os iníquos, né? Ele ilumina a todos. Então, quando nós formos nos relacionar com os nossos irmãos, que a gente seja o sol, que a gente traga brilho, que a gente traga contribuições, né? E que a gente olhe amorosamente, sem censura, sem crítica, né? Sempre colocando em favor dos nossos irmãos a misericórdia, né? Então, aí está mostrando o sol lá iluminando o pântano em Valdecanhas, né? E depois, aqui do lado, embaixo, né, do lado esquerdo, eu pus, né, um jardim muito maravilhoso. Olha que flores maravilhosa, olha que água, né, maravilhosa, que paz que essa imagem nos conduz, né? Então, eu escrevi que a flor, sem alarde, né, ela perfuma, né? E ela nos presenteia da glória de Deus através do seu perfume, né? Então, a flor, quando ela perfuma, ela não pergunta, né? Se é bom, se é ruim, né? Se está sujo, se está limpo, né? Ela perfuma, ela irradia, né, o seu perfume pelo ambiente. Pode passar, Pérez. E aí, aqui, né, eu coloquei em cima do lado esquerdo, né, olha aqui que maravilha, gente, essa água aqui, né, que está escorrendo aqui entre essas pedras. Olha que imagem mais linda, né? E aí eu coloquei, filtrada na aspereza da rocha, a água se revela pura, né? Então, gente, os sofrimentos que a gente passa, né, eles não são castigo de Deus, porque Deus não castiga, né? Eles são essas asperezas da rocha,
né, que estão filtrando aí as nossas condutas, as nossas atitudes, para que a gente seja um vaso que receba água pura, né? Para que nós nos tornemos essa água pura da vida, né? E depois, embaixo, né, eu coloquei aí um campo, né, muito maravilhoso. Em seguida, as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. Então, para nós nos lembrarmos, né, seja qual for o momento que nós estejamos passando, seja qual for, né, o desafio que nós estivermos vivendo, a gente, né, deve se lembrar que depois desse momento difícil, né, vai vir um momento, né, onde a gente terá oportunidade de recomeçar. Porque todos os dias, né, quando o sol nasce, quando no nosso leito a gente abre os olhos e ainda está aqui no planeta Terra, a gente deve dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu estou recomeçando a minha lida, eu estou recomeçando a minha jornada. Guia-me, Senhor, guia os meus passos para que eu possa fazer desse dia um bom dia, né, e uma boa jornada. Pode passar, Péricles. E aí, agora nós vamos ver quais são as características da pessoa que é humilde, né? As características da humildade. Olha aqui, gente, essa foto aqui, que maravilha, né? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, o que ela tinha para trabalhar, gente? Ela tinha uma bacia que ela carregava e uma toalha limpa. Então, é com essa bacia e com essa toalha, gente, que ela auxiliava a todos que estivessem precisando, né? E Madre Teresa, né, foi trabalhar num lugar muito difícil, né, de muita pobreza, de extremas dificuldades, que é a Índia. Então, Madre Teresa, com o seu amor, com a sua bacia, com a sua toalha, gente, ela fez coisas maravilhosas, né? E aí aqui falou, né, que o humilde, ele suporta a humilhação com coragem, porque precisa de muita coragem, né, gente, para a gente suportar uma humilhação, né? Porque um orgulhoso, se ele sofreu uma humilhação, ele já vai sair dos trilhos, já vai sair dos eixos, né? Ele vai se desequilibrar. Então, o que é humilde, ele é generoso e caridoso sem ostentação. O que significa isso? Né? Quando, né, Kardec coloca lá que fora da caridade não há salvação, né? É a caridade, mas é essa caridade que é generosa e que é sem ostentação. Quer dizer, é aquela caridade que eu faço como prática natural e não para que eu seja visto e não para que eu seja alardeado por todos e para que eu apareça nas colunas sociais e nem no jornal, né? É uma caridade em que a gente faz como prática natural, né? E que a gente faça isso de uma maneira humilde, que a gente faça como pequeno, né? Bem pequenino, e não como exaltado, né? Não se considerando superior. Olha que maravilha, olha como eu sou bondosa, né? Estou fazendo a caridade. Danou-se, né? Danou-se, porque a minha recompensa já recebi, né? Quando eu fiz essa pronúncia, né? E também o humilde, ele é submisso a Deus. Por quê? Porque ele sabe que toda a situação que ele está passando é para o seu próprio bem, né? Porque Deus é amor e ele está conduzindo a nossa vida para que nós possamos cumprir os nossos propósitos, né? Então, ele fala: seja feita a vontade de Deus. Pode passar, Péricles. Então, qual é o meio que a gente tem para combater o orgulho? Olha aqui que maravilha que está na mão dessa moça, né? Olha aí o que ela tem na mão, né? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha ali a figura dele, lindo, né? Maravilhoso. E olha o caminho, gente, né? Jesus já nos disse, né? Que ele é o caminho, a verdade
e a vida. Então, o roteiro seguro que a gente tem para combater o orgulho é estudar o Evangelho de Jesus, que é o que nós estamos fazendo hoje, uma das lições, né, do Evangelho. E nós tomarmos como regra de proceder os seus ensinamentos. Então, o que a gente tem que fazer? Joana de Ângeles já ensinou. Tudo começa pelo pensamento. Então, pensamentos bons, né? Depois, bons sentimentos. Então, bons pensamentos vão gerar em nós bons sentimentos. E, aliando bons pensamentos e bons sentimentos, o que nós devemos ir? Para a prática e ter a iniciativa de boas ações. Então, é assim que nós precisamos estudar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, unindo pensamento, sentimento e ação. O que significa isso? Prática, né? A mudança no nosso cotidiano, a mudança no nosso dia a dia, nas nossas práticas, nos nossos relacionamentos. Porque senão, o que fica, gente? A gente fica no automático e a gente passa a não fazer as coisas com pensamento e sentimento, né? Você fala, não, hoje eu reuni lá com a Soninha, com a Tânia, né? Com a Mara, né? Com a Cirlei, né? Com os outros amigos lá, né? Com o Pérez, né? E aí nós estudamos o Evangelho. Bom, já fiz a minha obrigação da semana, né, gente? Já estudei Evangelho, agora é a vida que segue, né? E aí, será que é assim? Ou será que nós estamos hoje pegando aqui, né? Bebendo nessa fonte maravilhosa e que a gente deve passar a semana inteira pensando, refletindo e agindo sobre o que nós estudamos no dia de hoje, né? Evangelho, gente, é a luz de Jesus em movimento, é através das nossas ações. Nós é que somos instrumentos da providência e somos nós é que precisamos agir, né? Pode passar, Pérez. Então, quando o orgulho chega ao extremo, né? Quando ele chega assim no exagero do exagero, né? Então, olha o que ele nos traz. Ele nos traz poder, ostentação, presunção e arrogância. Pode passar. Então, tem-se o indício do quê? De que uma queda está próxima, né? Pois Deus corrige sempre os soberbos. Então, Deus não castiga. Fala, nossa, Deus vai castigar, não. Mas ele é um pai amoroso e que corrige seus filhos, né? Então, é sinal que logo, logo nós seremos corrigidos nos nossos vícios, né? Quanto maior é a subida do orgulhoso, mais terrível é a queda. Então, quando nós achamos que nós estamos ali, no máximo ali, do poder, da ostentação, da presunção, da arrogância, pode saber que a queda vai ser uma queda bem fragorosa mesmo. Pode passar. Aí, então, nós vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. O orgulho deixará de ser um mal na sociedade? Né? Você fala, mas está longe, porque nós estamos no mundo de expiação e prova, porque todo mundo está danado. Né? Nós estamos no mundo de expiação e prova, mas nós estamos dentro da lei do progresso e nós estamos na transição, né? Que demore o tempo que demore, mas nós passaremos, né, para o mundo de regeneração algum dia quando a gente fizer a lição de casa, né? Então, o orgulho deixará de ser um mal na sociedade? Sim, ele deixará de ser um mal. Quando é que ele deixará de ser um mal? Quando nós atendermos aos ensinamentos do Evangelho, a justiça divina reserva processos de correção mediante reencarnações adequadas, né? Então, o que a gente não aprendeu, nós que somos professoras, nós já vamos dizer a vocês que a lição que não é aprendida é lição repetida, né? Você vai repetir aquela lição, né, com outra metodologia, de outras maneiras, mas você precisa aprender. Então, um bom professor, ele não deixa os alunos para trás, né? Ele
ensino. Então, um tanto lá aprendeu, já está seguindo em frente. Mas tem aquele que ainda está com dificuldade, ainda está na retaguarda, ainda está retardatário. O que o professor faz? Ele vai mudar suas estratégias, a sua metodologia, e vai acolher esse aluno, e vai ensiná-lo de uma outra maneira, né? Até que ele aprenda. Então, do mesmo jeito é o pai amoroso, né? Então, ele vai nos dar a oportunidade de aprender a lição. Então, eu falo assim, é melhor a gente aprender a lição, gente, porque aí a gente passa de lição, né? Então, quando a gente aprende determinadas coisas, nós abrimos a possibilidade de aprender outras, né? Nós alargamos, nós estendemos o nosso conhecimento, né? E nós melhoramos, né, intelectualmente, nós melhoramos moralmente. Agora, quando a gente fica recalcitrante, a gente fica ali na lição, vai mudando a metodologia até a gente aprender a lição, tá? Que são através das reencarnações sucessivas, né, que a gente vai aprender. Pode passar, Péricles. Agora nós vamos falar da importância da inteligência humana, né? E da importância do homem utilizar essa inteligência, né? Do ser humano utilizar essa inteligência. Olha aqui quantas possibilidades, né? A inteligência humana traz. E nós tivemos aí um exemplo muito grande recentemente, né, gente? Quando da pandemia, né? Do Covid-19, né? Que era uma coisa nova, que ninguém sabia o que era, nem como tratar, nem o que fazer. E aí, o que aconteceram? Os cientistas, gente, do mundo inteiro, né, acessaram o que nós, seres humanos, já tínhamos construído em termos de conhecimento dos vírus, e um foi ajudando o outro para produzir as vacinas, né, que salvaram muitas vidas, né? Muitos desencarnaram, né? Mas muitas vidas foram salvas graças a esse trabalho em conjunto, esse trabalho em equipe das inteligências humanas, no planeta Terra como um todo, né? Então, a inteligência, ela é um poderoso instrumento de progresso que Deus confiou ao homem. Pode passar, Pérez. Então, a inteligência humana, olha lá, ela não é instrumento para promover o orgulho e a vaidade de si próprio. Ela é instrumento para produzir a cooperação e o progresso de todos. Pode passar, Pérez. Então, tem duas opções. Então, nós vamos colocar a primeira opção do homem inteligente, né? Seria uma opção de promover o progresso em benefício de todos. Olha que opção inteligente. Aí mostrou mesmo que é um homem inteligente, né? E através dessa opção, o homem inteligente, ele faz progredir as inteligências retardatárias, ele faz progredir a si próprio e ele auxilia a conduzir todos para Deus. Olha que beleza, né? A consequência disso faz com que a humanidade ela avance, e ela avance com aquelas duas asas, né, que a gente fala, que é as duas asas do progresso que a gente precisa desenvolver, né, que é o conhecimento, a intelectualidade e a moralidade. Então, esse homem inteligente aqui que optou, né, por esse caminho, ele vai auxiliar o avanço intelectual e moral da humanidade. Pode passar, Pérez. Agora, a segunda opção, que é uma opção menos adequada, mas que muitos optam por esse caminho, né? Deixar se envolver pelo orgulho e a vaidade. Se a gente não prestar atenção nesses dois vícios. Pode passar, Pérez. O que vai acontecer? Vai destruindo a ideia de Deus e da providência divina, né? Porque aí ele se apega ao materialismo, ele se apega às coisas da matéria, né? E quais são as consequências? Assumirá graves responsabilidades e débitos, cujo resgate é muito doloroso, né? E a lei de ação e reação tá presente, né?
Pode passar. E aqui tem uma recomendação de Lacordaire, né? Que tem bastante mensagens do Evangelho, né? No Evangelho, mensagens de Lacordaire. Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram orgulho. Então, o que o Lacordaire recomenda? Que não fique pedra sobre pedra, que a gente remova esse altar do orgulho que nós erigimos dentro de nós, né? Sedes verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Pode passar. Então, a humildade, ela é uma virtude bem esquecida entre nós. Ela está no espírito e não nos poderes e não nos bens temporais. Então, ela é uma aquisição do nosso espírito. E ela a gente vai levar quando nós partirmos, né? É a virtude que nivela os homens. Ela elimina essa falsa ideia de superioridade, né? De uns diante dos outros, e ela propicia o progresso espiritual que nos aproxima de Deus. Pode passar. Então, entre a manjedoura e a cruz, Jesus passou pela terra, deixando atrás de si um rastro de luz, porque ele serviu e amou a cada um de nós. Então, vamos pensar na nossa vida. A nossa vida é o que acontece entre o nosso berço e o nosso túmulo, né? Então, o que nós estamos fazendo, né? Entre o nosso berço e enquanto não chega o nosso túmulo. Será que nós vamos imitar o modelo do nosso grande e amado mestre, servindo e amando a todos, né? Então, fica aí a dica. Pode passar, Péricles. Então, era o que eu tinha preparado para os nossos estudos, para a nossa reflexão e para as nossas ações da semana. Agradeço muito a oportunidade e desejo muita paz a todos. Fiquem com Deus. Soninha, nós que agradecemos, bem. Eu fiquei aqui refletindo sobre os seus 4 P's. Pensa nos meus 4P que ajuda. Então, a gente tem que fazer, tem que arrumar esses artifícios para a gente poder ir melhorando. Minha amiga, gratidão, foi excelente. Leve o nosso abraço lá para a Rutineia, para o Jean, a turma da USE Intermunicipal, viu? Levo sim, obrigada. Gratidão por nos receber. Nós que agradecemos. E a Esperança e Fé. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Meus amigos, olha só, a gente fica aqui pensando no orgulho e na humildade, né? A gente tem que largar esse orgulho e entrar na humildade, e a gente fica aí, mas a gente não pode desistir. Vamos praticar. É errando que a gente vai aprendendo. Porque todos nós estamos na mesma escola, estamos na mesma classe, né? Matriculados aqui, e não é eu, não é a Soninha, não é ninguém, não é só a Adalto, que é diferente. Todos nós temos os nossos pedacinhos ali, as nossas lições mais difíceis. Mas, com o Evangelho, com paciência, com humildade, nós vamos vencendo. Dia Com certeza. a dia. E o melhor tempo também é o tempo, né? O melhor remédio é o tempo. Vamos dando tempo, vamos estudando, que tudo vai se resolvendo. Para tanto, eu quero convidar a todos vocês para a nossa próxima reunião, que será na próxima segunda-feira, ainda estaremos em agosto, e para fechar o mês de agosto, a Nayara, ela virá falar para nós sobre uma realeza terrena. Então, estão todos convidados aqui, né? Rainha eu fui, rainha eu pensei que eu seria, né? E achei que eu seria recebida no plano espiritual como realeza, né? Será? A coisa não é assim. Vamos lá, vamos lá. Vamos aprender essa realeza aí. Muito né? bom, Tânia. Então, estão todos convidados, viu, meus amigos? E eu quero também, acho que dá tempo, quero compartilhar com vocês uma coisa aqui, vamos ver.
Entrou, né, Pérez? É o nosso canal Esperança e Fé Connect. Então, meus amigos, aqui no Esperança e Fé Connect, nós temos todos os vídeos que já foram dos nossos amigos, que já estiveram aqui, que já passaram. Não vou reproduzir nenhum, não. Que já passaram por aqui. Tem a playlist que o nosso querido amigo Péricles, né, Soninha, vai organizar. Ai, o Péricles é meu companheirão, gente. Gratidão, Péricles. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha aí, ó. Porque quando a gente entrei aqui faz com o áudio. a uma pessoa, não é que a gente Deixa eu fazer. Usando, então, ó, estamos todos convidados. Esse daqui, a voz que vocês estão ouvindo é a minha. Deixa eu fechar aqui. Então, meus amigos, fica aí para a gente poder... Deu vontade de assistir uma live já passada, é só ir lá no Esperança e Fé Connect e divulgue aos amigos, né? Vamos aumentar o número de inscritos no nosso canal, né? Então, divulgue nas reuniões que a gente está lá do centro, tudo, né? E vamos aí fazendo com que cada live vai para lá. A Soninha já tem várias lá, a Mara, a Alice, a Iraí. Então, todos os nossos amigos que vão passando por aqui, vai ficando guardadinho lá. Daqui uns 10, 20 anos, aí só lá clicar. Olha, lembra daquele estudo da Soninha sobre humildade e orgulho, né? Então, vai estar lá. Então, fica aí um convite para todos vocês. E agora, meus amigos, é o momento da nossa finalização. Enquanto o Adalto está ali organizando, vamos acerenando os nossos corações, vamos mentalizar Jesus, nosso mestre querido, a nossa querida Mãe Santíssima, a equipe do Senhor José Marques Garcia, patrono do nosso centro presencial. Nós estamos aqui no nosso centro virtual, né? Mas nós temos a nossa casa presencial, que fica ali na rua Campos Sales, 1993, em Franca, São Paulo. Então, vamos mentalizar todos esses nossos bons amigos, para que eles possam vir agora, nos amparar, nos orientar, transmitir o passe que o nosso corpo espiritual está necessitando, que refletirá no nosso corpo material. Uma equipe irá fluidificar a água, irá atender a cada necessidade nossa. Basta nós termos a humildade de elevar o nosso pensamento e fazer o nosso pedido, pois cada um de nós temos a nossa necessidade. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e, principalmente, o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando,
em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Meus amigos, muito obrigada a vocês que estão aqui conosco na nossa sala virtual, aos nossos amigos que nos verão posteriormente. Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um beijo a todos.